Hoje, dia 7 de novembro de 2021, a segunda parte, né, do Conversa com o Julião, Projeto Aquários Patrimônios. Então, na verdade, é a retomada aí, né, Julião, que a gente começou. Depois do Vamos, almoço. sim, então vamos retomar aqui. Na Aquários, né, na época lá, e queria tirar uma dúvida. Já estava estabelecido, ainda estava muito incipiente essa questão de escolha dos novos moradores, por exemplo. Não, já Tinha, estava ultra bem estabelecido sim, quando eu entrei em julho de 74. E era já, bravo, sim, e era bravo porque a concorrência era grande. Você não tinha as repúblicas do Morro, tá? E você não estava nessa passagem atual do eu sozinho é que faço as coisas. Então era muito interessante a vida em grupo, né? sim. Então tinha esse lance de os moradores, tipo assim, olha, tinham que aceitar, sei lá, se fazia uma reunião, como que era, Votação, tudo normal. sim. Ô, Julião, a gente já falou um pouco disso, mas só para a gente reforçar. Os critérios básicos para a escolha do novo morador na Aquarius não eram assim tão rígidos, né? Tinha muita liberdade, né? Muita aceitação, muita tolerância, né? A primeira coisa era a pessoa saber conviver e viver, né? Com, com as pessoas diversas a ele, tá? É, então, era analisado se ele tinha bom relacionamento, essas coisas, tá? E se fosse o que a gente chamava de escroto, né? Ainda chama de escroto até hoje. Se o cara fosse escrotão, mandava ele embora, e a puta que pariu. Sim. Não, bacana. Agora vamos fazer um exercício da sua memória aí, eu sei que é complicado, até injusto, mas, por exemplo, quem eram os moradores quando você chegou na República? Assim, assim, Nossa Senhora, é peraí, deixa eu difícil, ver. Luiz mais ou Alberto é um menos. dos mais antigos. O irmão do Luiz Alberto, o Garfinho. Não, quando eu cheguei na República, quer ver, eu lembro que o Brandão ainda era morador, que tinha um laboratório de fotografia. O Bom Tempo, que morreu agora, tinha acabado de sair. Parece que tinha saído em dezembro de 73, tá? O Márcio Cury tinha saído, tá? Mas quem? O Tonho morou comigo, o Tonho lá de Patos morou. Ele saiu, acho que foi em final de 74. O Matipó, que era jogador de futebol, saiu final de 74. O Binha, que é o Marco Antônio, o irmão dele, saiu acho que um ano depois. Mas, tá, mas eu acho que a próxima pergunta vai ser quem morou comigo, né? Tá sem som? Julião, vamos por ordem, por exemplo. Você lembra quem que entrou com você, vamos dizer assim, na Quem entrou mesma, comigo, na mesma fornada ali? entrou comigo Estabelecido. bonitinho, Carlos Eduardo de Andrade Aires, Bicho Mago, o Fábio Lúcio Martins Júnior. Peraí, o Rafael tinha entrado 6 meses antes. O Flavinho tinha entrado um ano antes, por aí. Ao Pesão, o Alexandre parece que tinha entrou comigo, tá? O Buia entrou comigo, tá? O Cosmo, que é gente muito boa.
Mas quem? O Perni entrou um ano antes, Pernilongo. O Rafael entrou um ano antes. Teria que ver as fotos. Chuvisco, Chupabico entrou depois de mim um ano por aí. Tá? O que eu lembro são esses. Você está ouvindo? Eu acabei de postar lá já a primeira parte, por isso que quando você foi falando, eu fui fazendo outras operações. A Ah, primeira tá. parte já está no grupo lá, Tá. né? Então, ô Julião, outra coisa, na República, a hierarquia existente era mais para essa questão, por exemplo, sobrava um quarto, que era o mais antigo, ia para lá. Era Eu, basicamente por isso. exemplo, por exemplo, comecei naquele quarto ali do lado da esse quartinho que só tem a janelinha. Eu entrei, fui para aquele em frente, hoje é parte da sala, tá? Depois eu fui para onde é a boate hoje, não gostei, foi um dos lugares que eu menos gostei, tá? E aí eu fui subir a escada, aquele encostado na Ninho do Amor, lá do lado esquerdo, quem pintou o vidro de preto, que acho que é pintado até hoje, fui eu, tá? Aqueles que tem a porta, tá? Então ali, tá? Eu passei, acho que os últimos 2 anos ali naquele quartinho, que eu adorava. Você entra no quarto grande lá em frente e você vem para a esquerda, aí você tem tem o banheiro e o meu era de frente do banheiro, Sim, tá? sim. É, Você, não, você não entendi. referenciou? Sim, sim. Uhum. E, Julião, outra coisa, as tarefas da casa, por exemplo, naquela época eram divididas entre os moradores, por exemplo, buscar pão, quando tinha alguma coisa para fazer. Lógico que obras eu acho que foram raríssimas, porque a casa era zero bala, né? Vamos dizer, estava Era muito extremamente nova, tá? reformada. Mas, por exemplo, É, um 12, uma comissão para uma festa, para uma atividade, isso era feito comissões divididas entre os moradores, essas tarefas? Como que era as tarefas, responsabilidades? Lógico que a gente até já falou o presidente que tinha maior incumbência, né, de eu resolver a parte lembro que grande parte de tudo, que era muito pouca coisa para fazer na época, né, que a casa era nova, era o presidente da República mesmo que tomava as decisões, tá? Eu fui presidente da República, eu acho que uma, 2 vezes, tá? Onde que buscava pão? Não me lembro, rapaz. Tá? Por exemplo, nós mesmo, ali atrás do barracão de baixo, eu lembro que aquilo ali era meio cheio de lixo, nós mesmo demos uma limpada ali. O Beira Bosta era a gente que dava uma limpadinha nele e tal. Tá? Era, e a comadre fazia o resto, não é? Tá? Que eu me lembro é isso. Foi na sua época que a televisão, a sala de televisão virou sala de televisão, era dois quartos, que o Rafael que teve a mexer com ele. Sinceramente, eu acho que não, tá? Porque ali eram 2 quartos, tá? Eu parece que eu fui para São Paulo trabalhar e quando eu voltei. Ah, não! Era sim, virou ali. Tanto é que o vagabundo do Jararaca, o vagabundo no bom sentido, coitado, morreu, está no céu, tá? E o Mané Cachaça, o malandro, foi lá que eles jogaram a televisão
lá embaixo, tá? Foi, tá? Então, foi nessa. Agora, eu não lembro, eu não tenho detalhe da construção daquela sala. Deu branco, sinceramente, não me lembro. Eu acho que ela deve ter sido em 78, 79. Algum ex-aluno falou isso? Não, o próprio Rafael falou que na época dele, né, foi feita essa reforma aí, né, essa modificação, né? Ah, o Rafael era tipo o arquiteto do grupo, que ele Sim, sempre teve é, muita criatividade em design, essas coisas. E é uma pessoa muito boa, muito alto astral, tá? O Bonitinho era muito bom de arquitetura, mas o Bonitinho já era mais metidinho e o Rafael era mais dado, tá? Então, eu acho que foi o Rafael que cuidou disso, tá? Se não foi o Rafael, foi o Bonitinho. O Bonitinho é o Carlos Eduardo de Andrade Aires, que é primo do Rafael, primo primeiro. sim. É, o Rafael contou que desenhou aqueles bancos ali, sabe? Fez Foi o tudo. Rafael? É, E eu acho que com certeza então foi. Essas informações do Rafael, tá? São fidedignas. sim. Uhum. E outra coisa, como que era a rotina diária e semanal, assim, dos aquarianos, de um modo geral? Por exemplo, era de manhã ou à tarde para aula, depois remop, às vezes no final da tarde jogar um beira, depois remop de novo, né, estudar, um bonde, tinha o café das E, 10, né? Era por e aí a sentar na porta aí do professor Ney, ainda chama a casa em frente aí, casa do professor Ney, do é, Padre Mendes. do Padre Praticamente Mendes. não passava carro na época, tá? Quer ver? O Flavinho, o Zé Flávio de Campos, tá? Você conheceu ele, um baixinho, pequenininho, E eu não tô de lembrando. Barbacena? Eu posso ter conhecido, mas eu não tô Ele lembrando. desapareceu da República, tá? Mas ele era um baixinho invocado. Eu lembro que quando ele pegava porre, mas ele brigava assim, tá? Briguento e tal. Uma vez o Jararaca pegou ele, levantou ele assim, o Jararaca era grandão, e ele ficou dando chute na canela do Jararaca, que ele era pequenininho. Aí uma vez nós pegamos ele, dormindo, apagado, e botamos a cama dele no meio da Rua do Paraná, entre a porta nossa e a porta da casa do professor Ney. Tá? E aí ele acordou lá, xingou, brigou com todo mundo. Tá? Foi uma sacanagem que nós fizemos com ele na época. Então, não era isso aí de. Eu estou respondendo que pergunta mesmo, eu esqueci. A gente tá falando da rotina diária e semanal. Ah, é. A rotina diária era muito ir para a Rua São Zé, em frente a Paris, que as meninas bonitas todas iam para lá, tá? É, e ficava ali. Mulher era uma coisa raríssima em Ouro Preto, tá? Hoje é o contrário, é excesso de mulher, tá? É, na época era, dizem que quando mulher nascia, São Pedro perguntava: você quer ser mulher ou quer ir para Ouro Preto? Aí ela fazia a opção, né? Então era que esse trubufu, tá? Então eram muito poucas mulheres, tá? Então você para arrumar uma mulher era difícil, tá? Só quando vinha aqueles grupos de turistas e tal. Então, era uma das coisas que a gente fazia também, caça a mulher, tá? Eu estava falando do Bonitinho, é verdade que ele era um dos encarregados, entre aspas, né, de ir lá para a praça e tentar captar, né, ou capturar, Vou te vamos dizer contar assim. uma do Bonitinho, tá? Bonitinho, você conhece a Geisa, a esposa dele?
Uai, eu não tô lembrando. Eu lembro que eu conheci o Bonitinho. Agora a esposa dele não tô lembrando. Bonitinho, eu estou me referindo ao Bonitinho, ao Carlos Eduardo de Andrade Aires, É tá? ele mesmo. Ele casou com a Geisa e parece que tem 2 ou 3 filhos, tá? E ele é pequenininho, ele bate abaixo do meu ombro aqui, assim, ó, tá? E só que ele era bonita da com pau, tá? Naquela época que era, isso eu contei para a mulher do Bonitinho, às vezes ela morreu de rir, tá? Naquela época que mulher era raríssima, aí o que eu fazia para arrumar a mulher em Ouro Preto? Bonitinho tinha uma calça de roupa igual do exército, tá? Na época. E ele ia, existia a sala assim, que ele ia e sentava na sala, tá? Ou às vezes eu me arrumava e ficava na sala lá com a cara de João Bobo, tá? Aí aparecia o Bonitinho. E ele sempre me chamou de Julão, tá? Julão, você não vai dar uma volta na praça hoje, não? Ou ali em frente o chafariz, tá? Aí, não estou afim não, Bonitinho, mas eu estava lá esperando ele, tá? Porque ele era assim, ele chegava numa roda de 4, 5 mulheres, as 5 se interessavam por ele. E eu não fui feião não, mas nunca fui de atrair as 5, tá? Nem, às vezes nenhuma. Eu precisava de um para atrair, tá? Aí a mulherada vinha em cima do Bonitinho. E eu ficava de olho quem que ele interessava, tá? Que a que ele interessava eu não ia concorrer com ele, porque eu não era bobo, né, tá? Aí, depois de 5, 10 minutos, você já dá o interesse na que ele queria. Aí, tinha 3, 2 ficava meio chateadinha que não pegou bonitinho, tá? Aí eu parti em cima de uma, tá? Aí conversa vai, conversa vem e tal. Ia para o Caém, na época a gente dançava muito com a mulher no Caém, hoje não existe mais isso, tá? E o bonitinho saía com a mulher, eu saía com a outra. Aí no outro dia o bonitinho, e aí, Julão, deu alguma coisa para você? Falei, deu nada não, bonitinho. Para mim também não deu nada não. Tá? Aí eu pegava e ficava calado rindo, né? Porque ele era bonito, mas era ruim de papo. Na hora que ele abria a boca, só saía besteira. Tá? E eu não era tão arrumadinho que nem ele, mas ganhava as mulheres no papo. Quase sempre eu ganhava e o bonitinho pegava uma mulher bonita e não ganhava nada. Tá? Não, bacana, bacana. Você entendeu? Sim, sim. E o lazer de vocês era o Caém, né? E aquela rotina de ir ali na rua São José, andar, cinema, né? Ia muito no cinema. O cinema era ativo, rapaz. Tá? Eu lembro que grandes filmes da vida que eu vi aí no Vila Rica. Tá? Era muito legal. Tá? E bater papo, né? E a gente, uma das características que eu aprendi na República foi, foi aceitar o adverso, que a gente chama, né? Como é que é? Tem uma frase para isso. Aceitar a diferença, a O, diversidade. o diferente, aceitar o diferente. Mesmo que o cara estivesse lá e eu não gostava muito dele, eu batia papo e tal, tá? E era a vida, bater papo, ver se pegava uma mulher no Caém e no chafariz ali, no Vicente Trope ali, tá? Era o lugar mais bonito que tinha para você ir, tá? E a mulherada bonita de ponta em Ouro Preto ia toda para a frente do Não, bacana. E a rotina de estudos na época? O pessoal estudava no quarto, né? A República, você até já falou, tinha as finas, as bentas, né? Eu não entendi o último, só estudava no quarto.
E a República tinha, assim, tipo aquelas finas, as bentas, né? Essas coisas. Cada um da sua área tinha suas bentas. Era básico você comprar ou pegar as bentas de algum colega. E ali vinha as finas junto, tá? Mas as finas era era muito para quem era malandro, não estudava muito. Quem estudava muito a fina só dava embasamento, porque era falava um i, você já sacava tudo. E sempre você estudava no seu quarto, tá? E ali você tinha todo o material para você, tá? Ir em frente, tá? Entendeu? Sim, sim. É, Roques, golos e sociais com outras pessoas, ou mesmo outras repúblicas dentro e fora da Aquários. Queria que você contasse mais dentro da república. O pessoal fazia Os de rock festa. na Aquarius era aquela época do rock pauleira, metálica, tá? Tinha o Zeca, o Zeca é um que morreu, que é irmão do Aloysio, ele até participou aí. Ele é casado com a filha do Bonifácio, um senhor que morava em Ouro Preto, tá? Então, o Zeca comandava os rock pesado, as noitadas de droga, tá? Mas a droga na época era maconha, não passava disso, tá? E álcool, principalmente, tá? E depois de uma boa noitada de álcool, era um pitão baseado. Mas a diferença que eu vejo, não sei se eu estou com razão, mas, por exemplo, as pessoas mais sérias pitavam um baseadinho, pronto, e passavam. Agora, aqueles neguinhos que é barra pesada, para assistir uma aula, para fazer uma prova, eles tinham que pitar um baseado, tá? E as pessoas que eram sérias, não. O baseadinho era um horário de noite, tá entendendo? Você entendeu? Sim, sim. Uhum. Então, o Zeca era um malucão desse. O, o Jararaca era bem malucão, mas também aí já partia para a área de briguento, tá? Ele era muito briguento, tá? O Zeca era pequenininho, magrinho, mas ele era malvado, tá? De repente ele pegava um tijolo e metia na cabeça de alguém que ele não gostava. O Zeca morreu num acidente de carro, indo de Barbacena para ali que é a estrada de Rio Pombo, ali, uma serra que tem ali, tá? Mercês, tá? Bom de bola que só o diabo. Ele é que jogou no campeonato centenário. Até outro dia eu recebi uma foto aqui em casa, no grupo da Aquários, onde eu estou segurando uma bandeira da Aquários, não sei se você já viu, está o Licurgo, eu em cima, o Bonitinho, o Zeca, o Cajuri, que era goleiro, mas quem? Ceará. Ceará. Ceará, o Mário lá de Barbacena, tá? Nossa, o Rafael também. Hein? O Rafael. Não, Rafael não, o Buia, o Cosme é que jogava. O Rafael nunca jogou bola, não, ruim de bola Mas que eu só o falo, diabo. não, mas eu falo Tá? assim, na foto, nessa foto Acho que tava. não, quem estava na foto era o Bonitinho. Rafael não está, não, tá? Eu falo na Bonitinho, o Carlos foto. Eduardo. Hã? A gente tá falando dessa foto aí, que aparece o troféu, o pessoal segurando o troféu. Não, estou falando da bandeira. Ah, da Eu, bandeira. assim, com a mão para cima, segurando a bandeira. Eu do lado, se olhando de frente para a foto, eu estou do lado esquerdo. E o Licurgo está de cócora do lado direito. Tá? Coitado do Licurgo é uma das coisas mais tristes que eu passei na Aquários. Tá? Eu fui lá na fazenda do pai dele visitar ele.
Foi uma das situações mais deprimentes que eu. Mas é a vida. Tá? Ele jogava bola em 1976, tá? Nós ganhamos o Campeonato das Repúblicas no Centenário. Tá? Eu me lembro muito do Centenário, que depois de ganhar, aí no 12 do Centenário, teve uma tigrada na República, braba, tá? E o Nicolau sempre foi o pé no saco do grupo, tá? Ele ficava pegando coisinha assim, de um, de outro, e tirando sarro, tá? E eu tinha passado a noite inteira tomando cachaça, né? Braba, tá? Aí acordei, aí o Nicolau chegou e falou assim: vou dar um peido. O Nicolau com o jeitão dele, sabe? Eu pensei, agora que eu faço uma sacanagem com você, filho da puta. Abri as perninhas, soltei. Tchum! Caladinho, né? Aquele nego queria cair e bater no Nicolau. Filho da puta, vai peidar, feder na porra. Nunca. Não, o Nicolau não fui eu, não. E eu fiquei na minha com a cara de safado. Falei, bem feito, desgraçado. Você fica tirando sarro de todo mundo. Todo mundo queria bater nele. Aí foi considerado o peido do centenário. Alguém comentou isso com vocês aí nas coisas? Não, O não. peido, em 1976, eu estava no quarto período. Quarto período. Tá? É, e foi o centenário da escola. Tá? Sim, sim. Não vou falar muito, não, porque senão vou que falo. Eu sou Não, professor, sabe disso, né? não, mas estamos aí dentro dos conformes. Agora, ô, Julião, só uma dúvida. De 74 para frente, começou a ser semestral a coisa, né? Os- Eu peguei a primeira turma de semestral, tá? Antes, como é que era a história? Você podia perder duas disciplinas, aí você não ia para frente, tá entendendo? Aí virou semestral, aí você já pegou uma grade uma, permitindo que você pegasse outra. Comigo aconteceu uma coisa muito interessante, que eu sempre adorei química, tá? Por isso que eu sou geólogo e tal, e trabalho com recurso mineral, onde ele acumula. Aí eu tirei todas as químicas, tirei todos os cálculos, tirei todas as computações e fiquei agarrado na física. Aí chegou uma hora que eu estava lá no sétimo da geologia e no terceiro das cadeiras que dependia da física 3 e 4 da 3. Aí eu, aí eu parei tudo, peguei os cadernos todos do Dornel, rasguei, joguei fora, refiz tudo e passei. Tá? Mas foi o semestre que começou a, a coisa de semestral. Tá? A maioria dos professores não aceitavam, não gostavam, então ficaram bravos com a gente, queriam meter o ferro na gente, tá? Na geologia, que tem isso, né? O governo impõe as coisas tá? E às vezes é o que está acontecendo agora, né? Um presidente de direita com um grupo de esquerda dentro das universidades, tá? Fica esse treco aí, tá? Uma Cláudia, que é do PC do B, sendo reitora de um ambiente que o país é mandado pelo bolsonarismo. Eu não estou querendo discutir política, não, que não vem ao caso. Mas tá? Isso tudo influencia na universidade. Tá? Por exemplo, fases que nós passamos na universidade, eu vou lembrando e vou te falar. Né? Uma das coisas que eu não compactuo de jeito nenhum é com ditadura. Tá?
Porque, olha, ditadura é que nem o ar. Não, liberdade é que nem o ar, tá? Você só sente falta dele na hora que você para de, você não tem para respirar, tá? Aí você vê o quanto que a liberdade é boa. Mas na época do, eu prefiro não chamar de ditadura, que foi governo militar, tá? Que teve muita coisa boa no governo militar, mas o que teve de ruim foi a falta da liberdade, tá? E tinha também colegas que foram plantados, colega da gente, para vigiar a turma. Tá? Então, aquilo era um treco assim, difícil de se conviver. Eu lembro, por exemplo, uma vez nós estamos, era meia-noite, na porta da República, aí batendo papo, em pé. Não me lembro quem que era. Eu acho que era eu, Perni, uns dois, barra pesada, que não era da República, tá? Chegou os militares de metralhadora, nós corremos, fomos lá para o sótão lá em cima, tá? E eles entraram, nós não viram onde foi, não, tá? E deram, procurou a República inteira. Hoje não acontece isso mais, tá? Então aí que entra a liberdade. Mas aí entra a coisa que separar a liberdade de libertinagem, tá? Porque quando acharam que ia acontecer a liberdade, todo mundo achou que esse país ia virar um antro de criatividade, tá? Pareceu nada, tá? Continuou até pior. Mas era, em síntese, era isso que a gente fazia nas horas de lazer nossa na Universidade da República. Ficar ouvindo rock, tomando, pitando os baseadinhos, batendo papo na porta, indo na rua São Zé, indo no Caém, jogar bola no Beira Bosta. Então era isso. Julião, só em relação a essa entrada aí da polícia, tinha alguma justificativa para eles entrar? Ou foi Tinha reprimir nada. mesmo, assim, assustar mesmo a galera? Não, a época do governo militar era isso, cara. Tá? Tanto é que hoje eu não falo nada, que a gente está numa fase que não vai discordar de ninguém, tá? Cala a boca e deixa passar. Então, todo dia você ouve na minha geração, eu tenho uma saudade do governo militar, Bolsonaro devia dar um golpe. Você ouve isso aí, não é? Eu, olha, eu me considero um cara de centro, tá? Eu não gosto da turma do PC, do B e do PT, que deu no que deu, tá? Para mim foi uma merda, mas eu tenho muito medo de um bolsonarismo dando golpe militar. Porque liberdade, bicho, de novo, você só sente falta dela que nem o ar, na hora que você para de respirar, tá entendendo? E os caras entravam assim na maior, sem nada, chegava e metia, tá? Entendeu? O Julião, outro assunto, como eram feitas as reuniões da República, de quanto em quanto tempo, como que era tomada essas decisões da casa? Eu acho. Como é que era? Ou muita coisa Eu era acho... decidida ali no bonde do café, o presidente Não, chegava. não, tudo era reunião, tá? O bonde, eu acho que era tipo mensal, tá? O presidente da República convocava a reunião, o presidente da República cuidava da tesouraria, de tudo, tá? E no bonde do café, na hora que a gente tinha, tentava equilibrar as coisas, tá entendendo? Mas as decisões mesmo eram em reunião, tá? E reunião de escolha, obviamente, né? Era
uma coisa importante, né? Tudo que era importante era nas reuniões, tá? E era Escolha. registrado em atas as coisas? Era tudo em ata, tá? Não tem esses livros, não? Eu escrevi muita ata. É, isso Esses aí não. livros se perderam. Não, isso aí, ô Julião, nós ainda vamos ver o que que tem na República, né? Fazer um Por levantamento. exemplo, outro dia eu recebi um convite, que eu acho que foi do aniversário 101 da escola, que eu fiz à mão. Eu sempre fui muito amigo do Rafael e do Bonitinho, tá? Há um que também que participou muito da nossa época na escola foi o Reinaldo Goiano. Reinaldo teve um câncer no estômago e morreu em Vitória. Ele é irmão da Verinha, que é casada com esse rapaz da padaria ali perto do Cine Vila Rica, Ah, tá. tá? Mas como é que é? Ah, tá, você está falando de ser escrito em caderno, né? A pergunta foi Isso. essa, né? Sim. Então, esse convite, que acho que é dos 101 anos, ano da escola, fui eu que fiz à mão. Está lá a minha letra. E eu lembro que eu escrevi muita ata, tá? Dessas. Peraí, tinha ata mesmo? Gente? Tá dando branco. Eu estou confundindo empresa com. Mas eu acho que a República também tinha, o Jaco. Não estou em Sim. dúvida, tá? Então, então, esse convite que você fez foi de 77, vamos dizer, 101 anos, 1977. Eu acho que foi. O Aí, se setenta e tiver, oito. manda para nós aí, ué. Oi? Se você tiver aí, depois manda para nós aí o. Não, eu. Peraí, como é que foi a história? Alguém botou no treco da Aquarius, acho que o Rafael colocou, Ah, tá. É, porque tá tá? circulando muito, muito material, né? Mas só que a gente não sabe a origem, a data, né? Nem sempre. Eu vou ver se eu acho ele aqui e mando para vocês, tá? Sim, sim. O Perni deve saber, o Pernilongo, tá? O lá de Santos Dumont. O Rafael deve saber, Rafael Aires, que mora no Rio, tá? Então é isso, né? Falar em convite, da festa junina, você sabe quem que fez? Um convite muito bacana da festa junina. Por exemplo, teve a festa junina em 78, se eu não me engano. Com um desenho, eu acho que foi o 78. Deve ter sido o Rafael. Tudo que era relacionado a desenho era o Rafael. Mas tinha um. Porque o Rafael sempre foi muito bom desenhista, essas coisas. Mas tinha um rapaz que estudou primeiro e segundo ano na República. Ô, gente, como é que ele chamava? Esqueci. Era um pintor fenomenal. Vocês não entrevistaram ele, não. O Perni deu branco, eu não me lembro do nome dele. Tá? Esqueci. Mas eu acho quase com certeza. Nossa, essa festa junina de 78 foi um show de bola, não foi? Todo mundo fala dela, não fala? Sim, sim. É, lotou o Beira ali, né? Sei lá, 100, 200, 1.000 pessoas, sei lá. Que não cabia gente, tá, no Beira Bosta. Tá? E Foi um espetáculo essa festa. tipo assim, um modo de dizer, a cidade inteira baixou lá, vamos dizer, né? Foi. Vamos Tudo dizer quando mais. era. E a alunada da escola todinha foi. Da engenharia. Tá? Até Hum, o prefeito, né? O Alberto Caran, teve lá, né? eu lembro que ele foi, tá? Nossa, foi um espetáculo essa festa, tá? Foi a época também, como é que chama a República de Mulher descendo
Pupilar ali, a Rebu. 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 A Rebu, eu participei indiretamente da compra da Rebu. Parece que foi a época que ela foi comprada. Maria Marta, a baiana, Bernadette Poste Caldas, que morreu, foram as primeiras moradoras. E foi quando começou a entrar mulher, e elas foram todas nessa festa também, eu me lembro disso. Estou associando uma coisa com a outra. Aí nessa compra aí, você lembra, você participou como da compra da Rebu? Não, conversa, tá? Como é que era a história? Se, como é que foi a história? Se aparecesse a escola, o preço ia lá na Cochinchina, tá? E a Maria Marta, a baiana, mais a Bernadette, como é que foi a história? Parece que me chamaram e falaram que era meu pai que estava querendo comprar. Sei que eu entrei nessa história, mas não me lembro de detalhe, não, tá? Você foi A Rebu tipo. deve estar fazendo 40 anos agora também. Foi nessa É, época. aí foi na época do diretor, que era o Wagner Colombaroli, né? O Colombaroli, que era de Paraíso, Passos, São não sei o que do Paraíso, ele comprou, tá? Mas aí tinha que Ele, aparecer que não era a escola, tinha que, tipo assim, ó, é o pai de alguém que vai comprar e que tal. se não subia lá na Cochinchina, que estava começando a ter a corrida de alunos, a escola começando a crescer, tá entendendo? Que é toda aquela história. Que antes a escola aprovava 22 alunos, tá entendendo? Parece que a minha turma foi a segunda que entrou 100, tá entendendo? Então mudou todas as feições, tá? E aí que houve a corrida, tá? E depois a universidade explodiu, deu no que deu, tá? Foi nessa época que começou a construção do Morro do Cruzeiro. Eu lembro que a gente ia aula no Morro do Cruzeiro, a gente passava por baixo, passava pela delegacia, ali entrava naquela rua de frente aí onde tem um hotel, saía lá perto das Repúblicas, e aí tinha onde é o centro da física, ou do básico, era gente, ICEB, Instituto, onde é o ICEB, ICEB hoje. Ele nasceu de um germe ali, que era um prédio pequeno, tá? E foi ali que começou a explodir a universidade. E lá em cima só tinha o DEGEL, tá? E o centro de convenções, lá, o centro de convenções não, onde que o Convergência, banco, né? Convergência, Centro de Convergência, Convergência. que estava embargado, não deixava construir, tá entendendo? Tiveram que plantar eucalipto para sumir com ele, tá? Que parece que no projeto inicial, o Centro de Convergência seriam vários Acho que andares, né? 11 andares. Mas foi Aí, uma estupidez, né? Uma cidade barroca, belíssima, como Ouro Preto, querer fazer um prédio. Eu acho que deu no que está certo e não deixar fazer, tá? É igual aí falou, manter as. Agora eu tenho visto, eu tenho conversado com Ouro Preto, com pessoas de Ouro Preto, que estão associadas a essa reitoria. Está uma campanha contra as repúblicas, tá? Na atual reitoria. Outro dia eu falei com uma pessoa, não vou falar quem é quem, porque senão vira não, fofoca e tal. Ele, olha, se aquelas casas lá de baixo foram preservadas, tá? Deve-se única e exclusivamente à presença das repúblicas. Porque quando eu cheguei em Ouro Preto, a rua direita ainda era cheia de casa meia caindo aos pedaços. Indo lá para o Santa Efigênia, lá, como é que chama lá?
que lá era patifarias, era só casa caindo aos pedaços, tá? Então, as repúblicas que ajudaram, por exemplo, a casa do Cláudio Manel da Costa, aquela ali perto da igreja de São Francisco, como é que chama? Onde nasceu? Nasceu o Cláudio Manel, né? Ali chama Casa de Gonzaga, né? A Casa de casa Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga. que é Aquela o. casa estava caindo aos pedaços, cara. Quem ajudou a manter foram os estudantes, que aquilo ali era uma república, você já ouviu falar, né? Tá? Sim, sim. Então, a casa onde é a pousada Mondengo hoje estava caindo aos pedaços, tá? Ali, no caso, foi o Ricardo Pereira, que era um ex-aluno, engenheiro civil, faleceu de câncer agora há uns 3, 4 anos, que Ele era faleceu, apaixonado Ricardo? por... Hã? Oi? Ricardo faleceu? Ricardo faleceu, Não sabia Ricardo não. Pereira, filho do Teódulo Pereira. Mas Que ele, com a paixão de Ouro Preto, dizem, eu não tenho prova, tá? Mas dizem que o Teódulo Pereira, se alguém me processar, eu falo que isso é mentira, tá? Era jogador de baralho e ganhou aquela casa num jogo de baralho, tá? E ele era o dono da fábrica de tecidos sabe, lá embaixo, né? Tá? sim. E aí ficou para o Ricardo passou uns 20 anos consertando aquela casa, reformando, restaurando, nem falaria de reformando. Ficou aquele espetáculo, né? E deu nisso. Aquela casa que é uma república, lá quase em frente a São Chico, São Francisco de Assis, do lado da casa do Ricardo Pereira, que é uma república estudante, também foi mantida pela estudantada. Tá? Então, Jardim se de você... Alá. Jardim Hein? de Alá. Jardim Ah, de Alá. Jardim de Alá. Tem que tomar muito cuidado, que a turma lá da Cláudia tá querendo botar a turma para correr, tá? Não, mas eles Agora é vão ter. muito fácil, né, quando as casas passam a valer milhões de reais, querer aparecer dono, tá? Mas quando as casas não valiam nada e estavam caindo, tá? Aí ninguém queria, ou não é? Falei isso outro dia com um cara, uma pessoa, tá? Tem uns bostões aí na escola de Minas que não é capaz nem de falar, tá? Que pode as casas são da escola de Minas, né? Só ali no Paraná tem umas 4. Eu Paraná lembro, ali, uma vez eu né? pesquisando, eu achei um bolo de carta no arquivo lá da Escola de Minas, de pessoas da cidade mandando carta para direção da Escola de Minas, oferecendo as suas casas para vender. Assim, meu nome é Dona Maria, moro na rua tal, e não sei o que, rapaz, não tirei Não cópia valia disso nada, tá? e nunca Agora achei fica, depois. agora fica a turma da Cláudia e do Hermínio, tá? Querendo abocanhar a coisa, tá? Mas quem for mexer em República não será bem sucedido. Olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado que estudante é a parte fraca, hein? Não, mas há muito respaldo jurídico, cultural, educacional, né? Eles podem tentar, mas há remédios contra isso, né? Porque se a universidade Tá, voltar contra as repúblicas, está voltando contra a própria autonomia, né, da própria universidade. Tipo assim, fazer uma intervenção numa república é a mesma coisa que você querer que um governante faça uma intervenção em cima da UFOP. em cima Então, de quê? em cima da UFOP, né? Então, você vai É, abrir um precedente aí muito sério e que compromete, vamos dizer, a própria história da universidade. É tipo assim, a universidade jogando no lixo, né, a sua história. Então, eu não gostaria de entrar nisso, não, porque eu, a priori,
eu não gosto. Eu sou político, não tem nenhum ser que não é político no É. mundo, não é? Mas eu prefiro trabalhar na minha, tá? E, e pessoas, por exemplo, que aí em Ouro Preto é cheio de pessoas que só vivem de política na universidade, tá? E essas pessoas são todas bravas da esquerda, tá? Eu não sou de direita nem de esquerda, eu me defino como do centro, tá? Então eu prefiro calar a boca e não falar muito, tá? Uma Cláudia. A Cláudia, ela, a reitora, tá? Ela sempre atuou só como política. Quando ela atuou como professora, como pesquisadora, como qualquer coisa, tá? O Isamo, tá? É um cara que era um bom profissional geólogo. O dia que ele descobriu a política, ele esqueceu toda a parte, tá? O Hermínio, que foi para vice-reitor agora, é a mesma coisa. O cara que está na universidade, tá? Ele fica o tempo inteiro com a mosquinha do poder, porque o único poder que ele tem é o político, mordê-lo. Aí ele vai. Agora, fora aqui, não. Poder é outra coisa, tá? Poder te permite outras coisas muito mais tão legais quanto, tá? Mas não vou entrar nisso, tá? Mas só deixando registrado, quem for mexer com República pode estar ciente que vai ter muita dor de cabeça, né? Porque resistência haverá. Agora, não é medição de força, né? Porque acho que assim, Ó, agora eu te falo uma coisa, ó. Cuba tem alguém do lado capitalista que está dentro de universidade? Aqui no Brasil, tá? Nós estamos com. Lá é a extrema esquerda manda tudo, a esquerda, né? Aqui nós estamos com poder direita, e quem está mandando realmente é a esquerda, que até na Polícia Federal está cheio de esquerda, tá entendendo? Então, nós estamos numa situação muito peculiar no país, tá entendendo? Puta merda, ainda mais agora, ó, nós estamos com esse. Pessoalmente, eu votei. Vamos para a política um pouco, então. Eu, pessoalmente, eu votei no Bolsonaro, porque eu sou anti-PT de qualquer maneira. Para mim, é um partido que não deixa de ser um partido ladrão, vagabundo, esse PT. Mas o Bolsonaro, quando abre a boca, dá vontade de você sair correndo e morrendo de vergonha de ter votado nele, tá? E aí está essa briga braba. Rede Globo contra ele. Hoje eu liguei a televisão, a Jovem Pan entrou nos canais abertos, você viu? não. Achei estranhíssimo. Quem é que está a favor do Bolsonaro nos canais abertos? Eu vi na Claro TV. A Jovem Pan é que está brava, né? Mas não vamos entrar nisso, não, tá? Sim, Eu só sim. sei que, tá? Hoje, discutindo a união do Alckmin com o Lula para conta, sei lá, deixa eu calar a boca e pronto. Não é a minha Só sei que função a aqui. coisa está muito virada, né? Está muito esquisita, né? Vamos usar a Não palavra. tá? Tá todo Mas, mundo caçando uma terceira via e essa terceira via não aparece, tá? mas assim, só deixando claro, né? Quem for mexer com o negócio de república, né, tem que pensar muito bem, porque haverá resistência e forte. Não que Põe haja a que. barba de molho, então. Não sou eu que estou falando, tá? Não, Eu eu sei. sou, eu sou totalmente favorável às repúblicas. As repúblicas que possibilitaram as belezas aquários, não é? Mas foi uma época que as casas não valiam nada, agora estão valendo. Quando você fala no preço de um aquário, você está falando em acho que 3, 4 milhões de reais, tá entendendo? Ou Ou mais, mais. né? Ou Tá? mais. Então, bicho, isso aí aparece nego querendo ser dono de tudo quanto é lado. Mas não vou entrar nisso, não, tá? Sim, sim. Por favor, não quero entrar nisso, não.
Sim, sim. Na época de vocês, teve alguma bandeira, aquela bandeira da República, né? Bandeira, você citou que você segurou uma bandeira. Bandeira da Aquários. Essa será que é a primeira bandeira, alguma coisa assim? Não sei, sinceramente, não sei. Mas olha, 77, a República tinha 9 anos. Eu acho quase com certeza deve ter sido a primeira bandeira. Sabe por quê? Foi a primeira participação da República em algo disputado. E eu acho. Peraí, você já entrevistou o Buia, né, o Cosmo, não já? Carlos Já, Cosmo? Eu já. acho que foi a Eleusa, não tenho certeza. A primeira mulher do Buia, tá? Que é a mãe das filhas do Buia. Ele tem duas filhas, uma é dentista, a outra não sei o quê. E a Eleusa é a primeira mulher. O Buia casou. Eu acho que foi a Eleusa que fez essa bandeira. Que ela participava de tudo, a Eleusa. Você conhece? Ela vai na República aí. Você conheceu ela? Não, assim, eu posso ter conhecido, mas não estou lembrando, sabe? Ela é de Manhuaçu, uma alta, quase tamanho do Buia, né? Mas não tenho certeza. Talvez o Buia que sabe dessa bandeira. Mas eu tenho quase certeza que é a primeira bandeira. Sim. Algum hino, a República na época tinha algum hino, aquela música, Tinha, só, esse que até hoje cantava, né? Da República. mas qual que era? Surgiu nas gandaias lá da cozinha lá. Mas Né? qual hino, por exemplo? Foi eu, não lembro. Como é que é o hino da Aquarius? Não, tem umas Que é uma músicas, versão do. É uma tem versão do. Doutor, eu não me engano, meu coração é Então aquariano. é aquariano. Ah, meu, como é que você. Nossa, só sumiu o hino da Aquarius aqui. Você me levou, que sacanagem. O senhor pode me ajudar? Eu estou lembrando disso, né? Não é? Era esse já. Aham. Sim, sim. Meu pai não me enganou. O coração. Não. O coração é aquariano. Joinha que sabe desse treco tudo. Sim, Joinha. sim. Ele sempre foi ligado nisso. É Paulo Sérgio o nome do Joinha, não é? Não, é Paulo, ai, tô esquecendo o nome dele. É Paulo Sérgio, parece, né? Paulo Eustáquio, Ah, Paulo Eustáquio, é. Uhum, Paulo Eustáquio. E ele sabe essa história toda, tá? sim. Que ele sempre ficou caladinho nos cantinhos dele. O Joinha não é muito de conversar, não, mas ele é um observador por excelência, é ou não é? A Sim, característica dele, e ele dá sempre a risadinha dele, assim, sem falar muito. E ele saca as coisas para valer. Tá? sim. Julião, quais foram as repúblicas mais próximas da Aquar na sua época? Próximas, assim, em termos de amizade, convivência, de... Ninho do Amor e Purgatório. E a que era mais odiada para valer era a Nau Sem Rumo. Era um bando de. Que lá não morava drogado de jeito nenhum. E Aquários era a República de Porra Louca. Tá? A Ninho do Amor também não tinha um porra louca, não, mas tinha muita aproximação. E a Purgatório tinha o Lúcio lá de Ponte Nova, o Pavão, tinha o Trovão, tá? Tinha muito neguinho. Trovão é um do Nordeste, do Recife, tá? Ia muito na Aquários, tá entendendo? E a gente ia muito pro bar do Zebão, em frente à Casa dos Contos. Alguém já citou esse bar aí para você? Sim, sim.
Já. Né? Tinha. Qual que é o grupo do Ney Matogrosso que ele cantava? Secos e molhados. Secos e Molhados. Aquelas músicas dos Secos e Molhados. A Elba, Mulher de Zebom, é viva e mora em Mariana. E eram uns bares mais gostosos. Ah, é? A gente falou de lazer. O lazer era muito no bar do Zebom, tá? Mas não vou tá? E aquelas músicas dos Secos e Molhados, tá? Muito legal. Mas eu era aqueles bobão do interior, tinha acabado de chegar, não tinha grana para beber, tá entendendo? Então ficava ali só de mutuca, olhando uma coisa, tá entendendo? De vez em quando pegava uma Cuba Libre para um final de semana, tá? Cuba Libre era uma, ainda bebe essa bebida até hoje. Ué, eu não sei, mas acho que sim, né? Acho que essas É coisas rum não. com, acho que é vodka, não me lembro, tá? Era a bebida da moda na época. Mas vamos lá. Quantas horas deve ser agora? 15h15. 3 e Ah, aqui, 15 nós temos meia hora ainda. Não, calma que nós estamos avançando. As pessoas mais amigas da quadra naquela época, assim, pessoas de fora que sempre frequentavam a República Como e é que é? quem são As eles? pessoas mais amigas. Que frequentavam a República, tipo assim, que a gente chama de amigos ou amigas da República, tipo do Carmo, Érica do Bertão, pessoas Ah, que era mais. do Carmo, uma que era negra, como é que ela chama? Bonita, uma morena quase negra, lindíssima. Se é Nilda, né? Não sei se é Nilda. Nilda, aham, é, tá? Olha, era um. E tinha mas na época a gente era mais metidinho, não tinha muita. Essas meninas. Ah, tinha a Beatriz, que casou com o engenheiro civil da. Tinha a Bruxinha, que casou com um cara da engenheiro metalúrgico lá, aquela indo para o Morro São Sebastião lá, Serigi. É, ah, tinha as meninas do supermercado da Rua Direita, do Olho Azul, belíssima, que frequentava muito o carnaval lá também. Tá? E essa turma aí, Nilda, foi depois, tá? Eu me lembro que eu fui embora, formei, fui embora para São Paulo, formei em 79. Elas são da década de 80, tá? Na década de 70, elas não ia muito lá, não. Eu acho que não me lembro delas atuante lá, não. Tá? Sim. Quem foi a comadre da República na sua época? Como era a convivência dela com os moradores, ex-alunos e a responsabilidade da comadre? Rapaz, você acredita que eu não lembro o nome da comadre mais? Não Tá? era Maria, Ela não? Maria? não Maria. era, não era, não. Tá? Olha, mas ela limpava tudo, ela tinha uma convivência boa com a gente, tá? Ex-aluno não tinha importância dessa época de hoje, porque você tinha lá uns 6, 8 ex-alunos, estava começando a vida, tá entendendo? Então era muita gente mesmo só, tá? O Garfim foi lá para o Amapá. O Zé Maurício até morreu, parece, né? Sim, sim. Foi para Semig, acho que estava construindo nova ponte, não sei, ele foi para aquela região, sumiu para lá. Luiz Alves. Então não tinha essa importância de ex-aluno que tomou depois, não, tá? E a comadre tinha um excelente relacionamento, tá? Hum, mas não tinha esse negócio de dar dinheiro para a comadre quando você vai lá, tá entendendo? Vó. Ela estava na dela, tá entendendo? Época de festa, elas chamavam
uma, duas para ajudar ela e pronto, tá? Sim. Outra coisa, lógico que nessa época, não, como você falou, não tinha tantos ex-alunos, mas já havia assim os primeiros estabelecimentos de laços entre moradores e ex-alunos, sim. Já tinha algum Sim, ex-aluno que voltava, já não, tinha, por sempre exemplo, existiu isso e na festa de muito forte. 76, por exemplo, acho que voltou alguns, né? Não, sempre existiu isso fortíssimo, tá? Tanto é que a turma de fora, que não é de Ouro Preto, sempre critica a turma de Ouro Preto, chama de a turma da OPA, você já ouviu esse nome, né? Já? Já, já. Ouro Preto Association, tá? É, então é cheio de negro que tem ciúme da gente. Porque uma coisa espetacular que tem em Ouro Preto é o convívio em república. Por exemplo, na Aquário, hoje vocês moram em 25 por aí, né? Mas na Não, nossa época era eu não moro, 42. eu não moro lá não, eu moro em outra Mas cidade. você morou, Quando eu morei era 32. eu sei, você já formou alguns anos, né? Sim. 32, Mas e dois, eles, eu acho que lá agora eles estão com 20 alguma coisa, né? e dizem que, olha aqui, olha a minha crítica, a diferença. Eu não gosto de ficar pensando nisso, não, Mas porque teve a senão. pandemia, né? Teve a pandemia e outras coisas mais, Não, então, mas olha aqui, eu não gosto, não, que outro dia eu estava lendo um artigo de uma pessoa do Rio falando da velhofobia. Dizem que os jovens estão tomando nojo dos velhos, tá entendendo? Então fala que velho fede, velho é mal educado, velho não sei o quê. Mas olha, é, é aí que eu não gosto de dar muita opinião, tá? Porque olha agora os tempos atuais. O cara está sempre vivendo no grupo do eu sozinho, tá entendendo? Não tem relacionamento humano, tá? É aquela conversa de hoje de manhã que nós falamos. O cara, essa semana me aconteceu uma coisa engraçada. Eu moro aqui do lado da Praça da Liberdade e vou andar lá quase todo dia de manhã, tá? Aí eu dou saio daqui de casa a pé, chego na praça ali, dou umas duas voltas, eu sento lá. E a minha mulher às vezes fala: não, vou dar mais uma volta. Aí eu falo: então vai dar uma volta. Eu sento num banco lá, tem pertinho da praça, do Palácio da Liberdade. Então. Aí tinha um rapaz com um computador sentado na ponta de um banco. Aí eu cheguei e sentei na ponta de cá. Aí eu falei: bom dia, meu caro. Sim, iniciar um papo, né? Ele falou: um bom dia para dentro, sem levantar o olho e nem olhar na minha cara. Eu falei: tá bom, deixa para lá. Tá? E ele ficou lá no computador não, no celular dele. Tá? Porque hoje computador é celular, é um computador, é a mesma coisa. É, aí eu fiquei lá um tempão, calado na minha. Tá? E ele não levantou o olho. Eu tenho certeza absoluta que ele não viu se eu era preto, branco, amarelo, vermelho, tá? Se era novo, jovem, não sei o quê, velho. Aí, na hora de eu sair, minha mulher deu uma volta, na hora que ela estava chegando: vamos embora? Eu falei: vamos. Falei: bom dia, meu jovem. Ele, de novo, não levantou nada, nem olhou para mim. Ou seja, eu me senti. Eu senti com pena dele, tá entendendo? Pensei assim: ele perdeu uma chance de ter um papo um pouco com uma pessoa mais instruída, que ele não deve ter instrução nenhuma, tá entendendo? Mas deixa ele para lá e pronto. Ou seja, é aí que entra, o cara não arruma emprego, não, tá? É, emprego ele pode arrumar para ficar lendo celular lá né, na empresa, mas salário, trabalho sério ele não vai arrumar nunca.
tá entendendo? Por exemplo, eu tenho lá em Prado, é a sede da minha empresa, da G4. Eu tenho 3 geólogos, tá? Dois, um foi embora agora, tá? 2 geólogos, o Tiago e o Ramon. Tem o Ronaldo, que é um senhor que está comigo há 12 anos, tá? Ele cuida dos carros lá e tal. E chegamos a ter 30 pessoas trabalhando na sondagem. Agora, com esse problema da pandemia, nós estamos, acho que, com 8. Tá? Eu levei vários alunos de Ouro Preto para fazer como é que chama? TCC lá, no complemento. Tá? E é isso, tá? É aí que entra o relacionamento humano. Eu fui agora essa semana, sábado passado, no Museu de Minas e Metais, aqui na Praça da Liberdade. A Andréia é uma das diretoras, é uma ex-aluna de Ouro Preto. Cheguei lá e encontrei uma aluna que fez o TCC comigo, lá em Prado, em grafita. Ficou na felicidade, eu na felicidade com ela também, tá? E é isso. Isso. Agora o cara fica lá, celular, nem olha na cara. Deixa para lá, mas continua a sua enquete. O 12, Julião, na época, lógico, a estrutura não se compara ao que virou depois, né? Então, como era organizado o 12, como eram divididas as tarefas, quem participava da festa do 12? Mas eu lembro que a gente punha uma pessoa na porta para não encher demais. Todos os alunos participavam, tá? Mas no final a gente tomava todas e ficava bebum. Como é que é? A gente juntava uma caixinha por 12, tá? E parece que parte dessa caixinha era feita com o pessoal do Festival de Inverno. E não tinha essa coisa de carnaval 12. O carnaval era feito no centro acadêmico lá dentro, tá? Não tinha carnaval de rua. O 12 já era perigoso, que era uma das principais festas de Ouro Preto. Os caras ficavam doidos para entrar nas repúblicas. Tá? Às vezes, nego do Barreto de Cima aqui, que ia para lá. Tá? Então, a gente tentava. E tinha as meninas que eram amigas da gente. Aquela menina que teve a pousada lá em Pra. Tá? Você falou o nome dela agora. Do Carmo. Do Carmo. Ela sempre foi, tá? Uma pessoa da casa, tá entendendo? A Nilma, a outra, né? Uma que era, tá? A Nilma era uma pessoa espetacular, tá entendendo? E mais a turma de Ouro Preto, que era, tá? Participava com a gente. Sim. Então era uma festa, tipo assim, financiada pelos próprios moradores. Mais os convidados, Sim, porque aquelas pessoas que entravam, eu acho que eles davam uma graninha, tá? sim. Agora, Mas não Julião, era tão churrasco, assim, adoidado, igual agora, não. sim. Agora, outra coisa, nas festas de formatura, já tinha a inauguração do quadrinho, tipo assim, o cara fazia a festa lá e já pregava o quadrinho, ou nessa época não aconteceu isso? Quando eu formei, já já pregava. Foi eu que escrevi o nome das pessoas, já deve ter saído, que era Nanquim, o nome das pessoas com a cidade na base dos quadros. Ainda está escrito? Não, saiu, né? Faz Eu não uns sei. 30 anos. Eu é que escrevi isso aí. Já era, tá? Sim, não, tranquilo. Era É, inaugurado o quadro e tal. sim. Acho que a gente já falou de excursões, campeonatos esportivos, então vamos para
o contexto político a gente já falou também, né? Então vamos caminhando aqui. Como era a gestão universitária da época, reitor, diretor da escola, os principais nomes. Você está me perguntando? Isso. Como era a gestão universitária, reitor, diretor da escola e os principais nomes, como que era a relação deles com os estudantes. Na época, na época 79, estava começando a sociedade trombar com o militarismo, tá? Então, você tinha Libelu, Liberdade e Luta, que era um grupo fortíssimo, tá? Da esquerda, e essa turma já estava aparecendo para valer. Ali no centro acadêmico, a diretoria do DA era fortíssima, tá? Tinha uma atuação política muito grande. O diretor, na minha época, foi o Wagner Colombaroli, mas e o Cristóvão, parece. Acho que foi diretor. Logo que ele chegou da França. Acho que não. Acho que era o Wagner Colombaroli. O Cristóvão acho que foi depois. E reitor foi aquele que veio de Viçosa, esqueci o nome dele, Fagundes. Fagundes, tá? O ABC foi bem depois. Foi o Fagundes que criou, tá? Mas esse pessoal, diretor, não tinha. Eles estavam na deles, e a gente estava cá na da gente, tá? Ia lá para o CAEM, nas reuniões do DA, da Libelu, tá? E na época tinha muito medo, o jovem, tá? Eu lembro que a mãe da gente falava, cuidado, porque é aquilo que eu te falei na época. Tinha muito negro que era plantado dentro da universidade para indicar, vai lá e prende tal. Então, por exemplo, em Ouro Preto, na minha época, uns 3 morreram em briga com o governo militar, tá entendendo? Então, era brabo. Uma vez nós estávamos indo para uma excursão na mina de grafite em Itapecerica, tá? Nós estamos passando aqui em Belo Horizonte, fomos presos, ficamos no DOI-CODE, 2 dias presos. Tá? A barra era pesada, tá entendendo? Você tinha que tomar um cuidado. Eu lembro que depois meu pai foi atrás de um deputado para tirar meu nome da ficha do DOI-CODE, que eu poderia não arrumar emprego, tá entendendo? Então era. Então você ficava diretoria, essas coisas, você ficava na sua. Você está entendendo como é que é a coisa? Sim, sim. Entendi. Você teve algum tipo de bolsa durante a graduação, Tive, Julião? tive. Eu tive. A professora Hanna, que é a mulher do Marco Túlio, eu acompanhei ela 2 anos no campo, ajudando ela a desenvolver a tese de doutorado. Tá? Isso me ajudou demais. Como é que é depois? Depois eu tive. Eu tive um ano como é que chama? Crédito educativo. Surgiu o crédito educativo em 78, 77. Aí eu peguei o crédito educativo e eu paguei o crédito quando eu voltei para dar aula em Ouro Preto. Tá? Uhum. Sim. Outra coisa, você se lembra dos aquarianos participando de entidades como CAEM, REMOP, Diretório Acadêmico, SPE, Caim, essas entidades? diretório acadêmico, foi o Clarezão. Foi uma atuação que eu não entendo até hoje, que o Clarezão não é político. Antônio Claré Sabione, você conhece ele?
um que deu aula de física na escola. Eu conheci ele na época. Uhum. Ele acho que aposentou. Ele nunca foi político, nunca teve uma oratória boa. Ele morava na Aquários, tá? Era um Sim. cara de difícil relacionamento, não era muito de papo, tá? Ele era estudioso ao extremo e era um dos melhores alunos da escola. Então, eu acho que isso propiciou ele a ser diretor do CAEM. Eu fui vice-presidente da SEG, o Alexandre Canhani, de Poços de Caldas, o Pezão, você conhece ele também, né? Ele Sim. foi presidente, acho que é do Remop, de alguma coisa assim. O Alexandre atuou bastante nisso também. Eu acho que foram só esses, tá? Que eu me lembro, tá? Sim, sim. O que que a República Aquários representa para você até os dias de hoje? Eu devo, eu devo, primeiro eu considero que eu devo a Ouro Preto e a República Aquários. Hoje, se me pergunta de onde que você é, eu falo, sou de Ouro Preto, tá? Porque a minha formação foi toda em Ouro Preto. Se não estava na enxada lá em Matipó, tá entendendo? Possivelmente lá comprando boi, tá? Vendendo boi, essas coisas assim. Tá? E a República Aquários foi a parte importante onde eu aprendi a viver com o diferente, conviver com o diferente. Tá? Por exemplo, tinha uns 5 na Aquários lá que era barra pesada você viver com eles, tá? Muito barra pesada. Tá? E tinha os boa gente, tá? Bonitinho, Rafael, Perni, tá? Chupabico, Chuvisco. Chupabico, Chuvisco já foi um pouco depois. Chuvisco sempre educado, chupa na dele, bonitinho, Rafael, muita gente boa, Perni sempre fazendo chacota dos outros, o Nicolau sempre pegando algum ponto para tirar sarro de alguém, tá entendendo? Mas tinha uma turma barra pesada, tá entendendo? Jararaca, tá? Não vou além disso, não, porque não vem ao caso. Já se passou tantos anos. Qual que é a essência da República Aquários para você? Por exemplo, algumas palavras que a gente pode definir como características da República. Eu acho que liberdade, na época era isso. Tá? Era, era a República dos Porra Louca de Ouro Preto. Você sabe que a República Aquários foi invadida por drogado que não achava lugar em lugar nenhum, né? Então, era um negócio de liberdade muito grande, tá? Então, a essência é liberdade, aprender a conviver com o diferente, tá entendendo? Ser maleável, não é? Que ali, mesmo, não sei se hoje é assim, se você não for maleável, aí que entra a OPA, Ouro Preto Association. Ontem, por exemplo, me chamaram para ir nesse barzinho na rua Piauí. Quase que eu fui. 40 anos depois, as pessoas chamam para você ir para um barzinho tomar cerveja. Eu não fui por causa dessa gravação com você hoje. Né? Então, seria a essência de Ouro Preto. Sim. Da Aquários, liberdade, que você sair de Matipó e viver no Ouro Preto. Tá? Equilíbrio, se você não tiver equilíbrio, você cai nas drogas e morre. Tá? E quase todo mundo que enfiou a cara nas drogas morreram, né, para valer. E olha que não era droga pesada igual hoje, não, que hoje a própria droga te mata, não é? Na época não, era a sua convivência com ela que te matava, tá entendendo? Então você tem que ter muito equilíbrio,
Esse equilíbrio não significa que você não precisa, pode pitar um baseadinho no final da noite, não. Por que não? Tá? Muito gostoso, te dá uma paz, te dá uma alegria, dá um equilíbrio. Você não pode ficar pitando baseado para assistir aula, para fazer prova, 24 horas por dia, turbinado, tá entendendo? Essas coisas que você tem que. Tá entendendo? Não sei. É um negócio muito difícil e vai de cada um, tá? Eu até hoje, de vez em quando, eu vou lá na Aquários, tá? Juliano, vem cá, vamos pitar um aqui. Vamos. Pouco tempo, um, uns 6, 8 anos atrás, eu fiquei rindo sozinho, tá? Os caras tudo de 35 anos de formado, tudo pitando um baseado, eu falei, falta de vergonha. Mas foi tão bom, a gente bateu o papo, foi agradável, né? Uhum. Bacana. O que significa ser aquariano? Alguém da Aquários, alguém eternamente ligado a essa casa e a essas pessoas. Você está falando assim, tipo joinha com essa ligação na Aquários, é isso? Eu falo assim, alguém que tem, por exemplo, tem o corintiano, o atleticano, tem alguém que é ligado a alguma coisa de uma forma muito forte. Então, no caso aí, se pertencer a essa família, né? Vamos chamar de família. O que É que muito significa bom, isso para cara, você? muito bom. Eu, quando encontro bonitinho, o caso Eduardo, não sei o que, tá aquela alegria, tá entendendo? Quando eu vou na Aquários, existe uma. Olha, eu acho que existe uma empatia entre os que se dão bem e uma antipatia entre aqueles que não se dão. Então, esses aí, você deixa eles para lá. Você não fica procurando ele para bater papo, tá? Mas os que têm empatia, mas é gostoso, cara. Sabe o que é empatia? Antipatia, né? Tá? Ou seja, os que têm empatia, se você está perto, sempre vai ter uma sinergia, todo mundo puxando para o mesmo lugar, tá entendendo? Isso é que você viver naquele ambiente grande lá, tá? Principalmente para mim que saí da roça lá em Matipó para. Tem dia que agora antes da pandemia, eu adoro Roma, tá? Porque participou da minha vida, né? Aí eu peguei e falei com a minha mulher, vamos, a gente foi para o Egito, falei, na volta vamos passar uns 10 dias em Roma, sem sair de Roma. Vamos alugar um hotel ali perto da Praça de São Pedro, e alugamos 2 quadras da Praça de São Pedro. Eu ficava ali, fiquei uns 10 dias. Queria ficar à toa em Roma. Você conhece Roma? Não, não. Uma cidade maravilhosa, gostosa. Tá? E eu acho que a cultura brasileira ela tem muito do italiano, tá? Muito mais do italiano que até do português, tá? Da parte europeia. Aí eu teve um dia que eu estava lá pensando, falei, meu Deus do céu, para quem nasceu no Macuco, Macuco é a roça que eu nasci lá, Macuco é um pássaro, lá tinha muito macuco, e hoje está em Roma. Olha que coisa boa. Sabe que a gente tem que pensar essas coisas de vez em quando, né? Então é isso que permite você, tá? Tá? Eu brinquei com minha mulher, estava falando isso com ela. Olha, nasci no Macuco, estamos aqui hoje. É a vida. Não, bacana. Quais os aprendizados, valores e conhecimentos adquiridos na República, né, que foram ou são fundamentais na sua vida profissional? Convivência com o diferente, isso é básico. Tá? Sim, E conviver com o diferente é relação humana, é ou não é? Então, sim. relação humana e conviver com o diferente, eu considero a coisa mais importante da República Clássica. Aquela hora que você tem, não é ser fingido, não tem nada a ver com ser fingido. Você pensa assim, uma vontade de mandar o cara tomar no cu e ter que dar uma risadinha.
aquela risadinha 33 para ele. Tá? Essa é a vida, né? Outra coisa, qual a importância do resgate histórico que está sendo feito sobre Aquários e pela Aquários, né? Que você vê de importante nisso? Críticas, sugestões, né? Comentário, etc. e tal. Mas eu acho que tudo no mundo se baseia na história, né? Na história. Na história pregressa, né? É aquela história, né? Diz com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, se você tem uma história, tá? O resto é resto. Então, vocês estão construindo a história, tá? Eu tinha esquecido que ano que foi fundada a Aquários, tá? Eu ficava pensando de vez em quando, foi em 70, foi em 68, eu comigo. Aí, na hora que vocês começaram a fazer esse levantamento, já levantou isso, tá entendendo? Com pessoas que foram os primeiros que arrombaram lá para entrar lá, tá entendendo? Você construir a história, cara, tá entendendo? De qualquer coisa. Então, você só tem uma coisa, parabéns pelo que está sendo feito, tá? Eu Sim, acho que é sim, isso. sim. A sua posição em relação a manter a República do jeito que ela está, você já falou, né? Eu não preciso repetir. E outra de opinião, por exemplo, transformar ou buscar transformar esse patrimônio, né, da vida republicana em patrimônio imaterial, tombado pelos órgãos municipais, estaduais ou federal. O que você acha de tentar, né, transformar isso num bem cultural registrado, né, um inventariado, né, Você essas acha que é coisas? possível? Sim, sim. Ué, Que se essa, conseguir fazer isso, é espetacular. Porque aí você impede, não estou falando que aconteceu, nem vai acontecer. Você impede dos oportunistas querer lançar a mão, é ou não é? é, Está entendendo? sim, Então, se um queijo canaça é um bem imaterial, por que, que as repúblicas de Ouro Preto não podem ser? Que sim, participam da riqueza da história da mineração brasileira. Não sim, sim, sei, eu nunca tinha pensado nisso. Para mim isso é novo, tá? Tá entendendo o que eu estou falando? sim. Nós vamos tentar de todas as formas, né, porque é uma rede de proteção, né, que pode ser formada, né. Não é? Mas calma, calma que nós estamos acabando, é pouquinha coisa. Tá? Deixa uma mensagem para os atuais moradores, né? Deixa uma mensagem no sentido, né, para que a República melhore, se fortaleça, continue sendo a nossa eterna casa. Na hora que eu vou lá na Aquários, é que a gente vai distanciando. Eu, no caso, agora, eu estou trabalhando na Bahia, lá em Prado, no sul da Bahia. Então, eu passo uns 15 dias no sul da Bahia, uns 15 dias aqui em Belo Horizonte. E eu é que escrevo os relatórios, tudo, eu coleto os dados lá e tal. Então, eu não tenho tempo para ficar. Quando eu vou em Ouro Preto, às vezes o meu contador é o Paulo, aí quase em frente ao purgatório. Eu passo lá na Porta da República, nem tem tempo de entrar lá. Tá? Aí vou lá, às vezes, uma vez por mês, a cada 2 meses. Tá? Mas quando eu vou na Aquários, eu sou tão bem tratado pelos meninos atuais, tá entendendo? A gente é tão bem tratado, tão educado, tá? E eu acho que eles estão certos. É por aí. Aprenda a ter relacionamento humano, aprenda a conviver com o diferente. É dessa maneira. E não fique em aeroporto só no laptop e não levanta o olho ou no celular hoje. Isso é. Tá? O cara está caçando o buraco para ele, né? Que se ele ficar sozinho, ele vai continuar sozinho o resto da vida. Tá entendendo? E já se tiver uma malha, uma rede de ajuda, aí que entra a OPA, aí que entra a República, dificilmente vai acontecer isso com ele. Sim, sim. Tá.
E se tivesse algum material sobre aquários, uma foto, um convite antigo, depois você manda para a gente uma Mando, cópia, né? tá? Você quer falar mais Talvez, alguma coisa? talvez a semana que vem eu vou passar em mandar para você ir no seu, não deixar na República, né, que você está falando, né? Não, tanto faz, que se quiser deixar na República também, não tem Não, mas problema. é melhor mandar para você, né? É, Uhum. Vou ver, não vou te prometer nada não, tá? fala assim, que se tiver de material, puder mandar, por exemplo, se tiver uma foto, tira uma foto da foto e manda, sabe? Eu sei isso, né? No WhatsApp é fácil eu mandar isso para você. Eu vou ver, Não, tá? sim. E quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu já falei demais, né? Tá? É, a gente que é professor vive de falar. E geólogo, por exemplo, a gente tem que ter uma característica muito interessante, que você tem que aprender a viver desde o presidente da República até o peão que não sabe ler e tratando eles da mesma maneira, tá? Então, isso é básico, tá? Tudo que eu descobri foi devido a isso, tá? E eu acho que é isso aí, então, tá? Não vou falar mais nada, não, porque eu já falei demais, tá bom? Então é isso, Julião. Muito obrigado aí pelas palavras, né, pelos gestos, né? Foi muito bacana aí, você trouxe muita coisa nova, né? E deixamos uma conversa fluir naturalmente, né? Lógico que se a gente for conversando, a gente vai ficar até amanhã, né? Mas eu acho que já tá de bom Nossa, tom. eu tenho tanta coisa para contar, cara. Já sei que... Aquele negócio da caixa de vetores que eu contei na sala de aula, aquilo foi eu que fui lá naquela república que sobe ali na Marília de Dirceu, ali como é que chama? Depois da ponte lá do Antônio Dias. Fui eu que fui buscar a caixa de vetores lá. Foi eu e o Bonitinho, parece, tá? Do Azanta, que chegou, vim de lá do Antônio Dias até aí carregando uma caixa com uns 15 quilos de tijolo, e para mim era a caixa de vetores. Tá bom, tá joia? Ó, então, um abração. Deixa eu lá para a gravação, né? E qualquer coisa, estamos aí, Julião, acompanhando o Um grupo lá. prazerão, tá? Depois tá no YouTube amanhã já tá? Hoje mesmo, a primeira parte já está lá, já te mando aí. Eu queria Então saber tá uma coisa. joia. Em Prado, você está fazendo o quê? Oi? Lá em Prado, você está fazendo algum estudo lá em Prado? Eu estou pesquisando grafita, Ah, tá. É porque tem um tá? sobrinho que de vez em quando vai para lá, sabe? Mas Aí, tem casa lá, tá? tá. Mas é casa de trabalho, tá? Ah, Eu tenho duas casas de trabalho, mas é onde tem laboratório, tá? tá. Fica do lado da academia de ginástica, Tá. tá? Fala com ele. Não, São duas tranquilo. casas encostadas na academia. Tá Não, bom? beleza. Um abração, Julião. E qualquer coisa, estamos aí. Falou, tchau. Foi um prazer falar com você.